Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, Michele Marques, mentora de carreiras, consultora de gestão estratégica e uma incentivadora de pessoas. E hoje eu venho aqui para a gente falar de um assunto um pouquinho mais teórico, que é a diferença entre carreira e profissão. A gente acaba utilizando essas duas palavras como sinônimos e muitas vezes para poder falar sobre este assunto ou trazer contextos relacionados, mas existe uma diferença entre elas. E também trazer um pouquinho de quais são os caminhos que a gente pode seguir aí para fazer um movimento, fazer uma mudança dentro da nossa trajetória profissional, certo? Então, olhando inicialmente, vamos pensar lá no início da nossa trajetória, né? Ou para você que está iniciando a sua trajetória hoje. Geralmente, isso não é uma regra, geralmente a gente acaba escolhendo inicialmente a nossa profissão. Então, quando a gente está lá terminando o ensino médio, ou quando a gente já está pensando no que eu vou fazer daqui para frente, nós olhamos para as profissões, ou seja, ou para as áreas, né, de conhecimento. Ou seja, quero ser advogado, quero ser administrador, quero trabalhar na área da beleza, quero trabalhar na área financeira. Então, a gente tem uma tendência, né? Existe uma tendência a escolhermos primeiro a profissão, que é a ocupação. Qual é o papel que a gente vai ocupar dentro do contexto profissional? E é lógico, a profissão ela não está relacionada somente a nível de graduação. Tudo aquilo que a gente executa neste papel, né, aquela posição que eu ocupo, é a profissão que eu exerço, certo? Então, a gente pode olhar, sim, para profissões nesse contexto de graduação, mas a gente pode olhar também por área de atuação. Financeiro, marketing, administrativo, engenharia, enfim. Então, existem aí algumas profissões dentro destas áreas de conhecimento. Então, quando a gente inicia a nossa trajetória, há uma tendência da gente escolher inicialmente, então, a profissão. Qual é a área de conhecimento que eu vou seguir? E a partir dali, a gente inicia uma trajetória para construir ou para experimentar essa área de atuação. Então, a gente pode fazer um curso técnico, a gente pode fazer estágio nessas áreas, a gente pode ter como primeira oportunidade um emprego nesse caminho também. Então, a gente vai se experimentando de alguma forma e isso vai nos aproximando dessa área de conhecimento escolhida, dessa profissão escolhida. Então, profissão é a ocupação que a gente tem naquele momento, naquele período de vida. E a carreira é como se fosse uma linha, é a estrada que a gente vai seguir utilizando, né, da nossa profissão. E a carreira é que vai nos trazer outros contextos. Então, vai nos permitir buscar o estilo de vida, ou alcançar, né, o estilo de vida que a gente deseja, vai nos permitir construir outras coisas para a nossa vida, porque a carreira é o que nos dá uma linha, uma ideia de onde eu vou estar daqui a um tempo. E aí você vai pensar na sua carreira a partir da profissão que você escolheu ou que você já exerce, certo? Então, para deixar um pouco mais material aqui, materializar um pouco esses conceitos, eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa que é da área de advocacia. Não quero dizer que seja um advogado, mas a pessoa trabalha na área de advocacia. Daqui a pouco é um assistente, daqui a pouco é um analista jurídico, é alguém que de alguma forma se interessou pelo assunto e iniciou a sua trajetória dentro desse tema, dentro dessa área de atuação, a área jurídica. Aí vamos supor que essa pessoa inicialmente apoia ou é um assistente jurídico que trabalha com contextos tributários ou com contextos trabalhistas, por exemplo. Então, ele acaba delimitando, ele acaba construindo uma carreira, uma linha, né, uma trajetória dentro deste tema, dentro dessa ideia de continuidade, né? E pegando um outro exemplo, também, por exemplo, psicólogos, né? Então, quando a gente vai lá e faz a formação em psicologia,
dentro da faculdade, nós estudamos uma série de áreas onde é possível atuar. Então, eu posso ser um psicólogo clínico, que atendo em consultório, posso ser um psicólogo jurídico, que trabalha em contextos judiciais, posso ser um psicólogo psicólogo organizacional, que vou trabalhar dentro das empresas, seja com treinamento e desenvolvimento, seja com recrutamento e seleção. Então, dentro da área de conhecimento que eu estou inserida, eu tenho alguns caminhos que eu posso escolher seguir. E isso é a nossa carreira, isso é o olhar para a carreira, é delimitar, é entender qual vai ser esse trajeto a ser percorrido, certo? Então, essa é a diferença. A profissão é a ocupação, é aquela posição que nós temos dentro de uma área de atuação, e a carreira é essa linha que a gente escolhe caminhar, que a gente escolhe ir construindo por meio, né, através da nossa profissão. E aí, quando a gente pode acontecer de chegar em determinado período da nossa vida, em determinado período dessa nossa caminhada, que a gente começa a perceber alguns desconfortos ou simplesmente a gente decide que quer fazer uma mudança. E existem alguns caminhos que nós podemos escolher. Nós podemos escolher modificar a carreira, ou seja, eu vou permanecer dentro da mesma área de atuação, então eu vou permanecer dentro da área de atuação de psicologia, por exemplo, contudo, eu vou trocar a carreira de psicologia clínica, que é atender em consultório, para migrar para psicologia organizacional, que é passar para esse contexto empresarial. Então, olhar, não necessariamente eu vou trabalhar como funcionária dentro de uma empresa, mas eu posso ter uma consultoria e prestar consultoria na área de psicologia organizacional. Eu não preciso necessariamente abrir mão de um para atuar em outro. Eu posso, daqui um pouco, decidir fazer meio a meio. Então, eu continuo atuando como psicóloga dentro do consultório e uma parte do meu tempo eu vou atuar como psicóloga organizacional. E dentro da sua área de conhecimento, dentro da sua área de atuação, você pode pensar a mesma coisa. Bom, eu gosto de trabalhar na área financeira. Hoje eu estou caminhando dentro de um plano de carreira, olhando para uma empresa privada, por exemplo. Posso daqui a um pouco tomar a decisão de mudar o rumo da minha carreira e ir para a área para o viés de empreender. Então eu vou abrir lá minha própria consultoria financeira e vou oferecer alguns produtos. Então a gente modifica a trajetória, modifica essa carreira, contudo dentro da área de atuação, onde a gente já percorre, onde a gente já conhece, né? Lógico que essa mudança de carreira, essa transição de carreira, ela não nos isenta de buscar desenvolvimento. Provavelmente a gente conhece o tema, a gente conhece o assunto, a área de conhecimento nos é bastante clara, porém, com certeza deve existir algumas competências e habilidades que eu preciso desenvolver para poder, então, me inserir nessa nova carreira ou para melhorar a minha performance nessa nova carreira. Então, essa é uma opção que é o que a gente chama de transição de carreira, né? Outro item, outra possibilidade que existe é a mudança profissional. Geralmente, geralmente não quero dizer que isto é uma regra. Geralmente a mudança de profissão ou a transição de profissão ela é um pouco mais complexa e um pouco mais demorada. Porque a transição de profissão, ela parte do pressuposto que eu estou indo para uma área de conhecimento ao qual eu não domino. Eu estou indo para uma área de conhecimento que eu tenho interesse, que eu gosto ou que eu sempre quis atuar, mas eu ainda preciso buscar algum tipo de especialização. Então, a gente pode ter mudanças mais bruscas, do tipo um advogado que atuou alguns anos como advogado, independente da carreira que ele seguiu, né, mas atuou lá naquela profissão, naquela ocupação de advogado, e ele decide, com o passar do tempo, que ele quer atuar como nutricionista. Afinal de contas, é um tema que sempre esteve presente na vida dele, é uma coisa que sempre quis fazer, mas lá atrás ele optou, ele priorizou fazer advocacia por N motivos, que não vem ao caso agora,
mas em determinado momento essa pessoa decide que ela quer ajudar as pessoas de outra forma e que é por meio da nutrição. E para que ele consiga fazer essa transição de carreira, que isso lá na frente vai ser uma transição de carreira, antes ele precisa fazer uma transição de profissão. E isso vai exigir um pouco mais de tempo dessa pessoa, porque para atuar como nutricionista ele precisa ter uma graduação ou um curso técnico dentro dessa área para então poder exercer essa nova atividade. Então isso vai exigir dele um planejamento a longo prazo para que ele possa ir paralelamente, enquanto atua enquanto advogado, também construindo essa nova profissão, estudando, fazendo a graduação, fazendo cursos, e aos poucos ir se inserindo nesse meio, por meio de estágios, por meio de cursos, de outras formas, certo? Então, pode, daqui um pouco, né, se você decide que a mudança é a mudança de profissão, ela vai lhe tomar um pouco mais de tempo, certo? Ah, mas eu preciso sempre fazer uma graduação se eu quero mudar de profissão? Depende qual é o tipo de mudança que você quer fazer. Eu conheço uma pessoa que ela é formada em estatística e atuou muitos anos nessa área, na área de estatística. Mas ela sempre teve o desejo de atuar com pessoas, de trabalhar na parte de gestão de recursos humanos. O que ela fez para se inserir, para fazer essa mudança de profissão, que depois culminou com uma mudança de carreira, com uma transição de carreira? Ela foi fazer algumas especializações. Então, ela fez uma especialização em gestão de recursos humanos, em dinâmicas de grupo. Então, ela buscou outros recursos para, então, desenvolver essas competências e habilidades que permitissem que ela exercesse aquela profissão. Então, você precisa analisar se o seu interesse é esse, é mudar de área de atuação, você precisa entender quais são os requisitos mínimos para que você possa se inserir para que você possa exercer, então, essa nova ocupação, certo? E nós temos a terceira condição, a terceira possibilidade, que é uma mudança de ambiente. Porque às vezes você pode se perceber chateado, incomodado, desconfortável, desmotivado com o seu trabalho e em alguns casos pode acontecer de você acreditar que isso é por causa da profissão que você está exercendo, daquela ocupação. Mas vale um questionamento um pouco mais profundo, que é de fato entender o que está gerando este incômodo, o que de fato gera este incômodo. Porque você pode perceber e se dar conta que não é a profissão que você exerce, é o local onde você está inserido, é a empresa onde você está inserida. O clima organizacional daqui a pouco não é bom, a cultura organizacional não lhe agrada, algo neste ambiente lhe traz um incômodo, lhe traz esse desconforto, e não a sua profissão propriamente dita. Então, tenha consciência disso, busque ter clareza sobre qual é a origem desse desconforto. Se de fato é a profissão que você não enxerga mais um propósito, ou porque você acabou fazendo por outros tipos de escolha, mas o que você sempre quis fazer não foi esse caminho que você então percorreu ao longo da vida, ok, faça aí o seu planejamento, entenda quais são as matérias, quais são os assuntos que você precisa estudar, quais são os requisitos mínimos que você precisa preencher para ir para essa nova profissão, para construir essa nova carreira, certo? Agora, se você se dá conta e entende que gosta da profissão que você tem, da ocupação que você exerce hoje, o que incomoda mesmo são os valores da empresa, é o clima organizacional, é a forma como a empresa conduz as coisas, então o que você precisa fazer é mudar de ambiente, é olhar para o mercado, fazer uma pesquisa de mercado e entender que possibilidades você tem e começar a criar algumas oportunidades e buscar no mercado, então, outras opções, outras possibilidades, outras oportunidades para que você possa continuar exercendo esta profissão e continuar construindo a sua carreira dentro, né, ou se apoiando nessa profissão, mas em um ambiente que lhe agrade mais, que lhe traga mais satisfação. Acho que essa é a melhor palavra, né? É que a gente consiga encontrar algo que nos traga uma liberdade, uma sensação de liberdade profissional,
conectada com outras áreas da nossa vida e isso nos traga então satisfação, certo? Espero que eu consiga ter clareado um pouquinho esse tema e também deixado aqui algumas opções para você refletir qual é o direcionamento que você quer dar para a vida, qual é o caminho que você quer dar para o seu contexto profissional. É uma transição de carreira? É uma transição de profissão? Ou é uma mudança de ambiente ou ou buscar outras oportunidades que lhe tragam satisfação financeira e de trabalho mesmo e de satisfação na sua vida, certo? Dúvidas, comentários, você pode me achar no Instagram também, @michelemarquesconsultora, pode me mandar um direct, enfim, ou pode colocar os comentários aqui abaixo desse vídeo, que assim que possível eu vou lhe responder, seja por meio de vídeo ou responder particularmente. A minha intenção é poder apoiar o maior número de pessoas a buscarem e encontrar o caminho dessa realização profissional, dessa liberdade profissional conectada com todas as áreas da vida, certo? Beijos!